Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Eu sou a Lívia e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da paz, tão necessária. A gente está percebendo tanto a importância dela e a falta que muitas vezes ela vem fazendo aí na nossa rotina, no nosso cotidiano, diante das situações que afligem aí toda a humanidade. E a gente começa a se questionar muito sobre isso, porque falar sobre paz é fácil, mas vivenciá-la nem sempre é tão fácil. Achados que estamos mergulhados aí em ondas desarmônicas, em pensamentos e ideias que chegam até nós nos mais diversos meios, pelas mídias sociais, televisão, Facebook, pelos próprios vídeos do YouTube e tudo mais, conversas repassadas em WhatsApp, e a gente vai começando a ficar aí com o coração muito aflito, muito tenso com relação a tudo que acontece. E aí é interessante a gente começar então a estudar a questão do mecanismo da paz, para a gente entendendo isso, sabermos como melhor seríamos promotores dessa paz que nós tanto almejamos. Porque a gente sabe que para a gente conquistar a paz, a gente não pode ficar esperando um grande milagre acontecer na humanidade. A gente sabe da importância da atuação individual de cada um para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente almeja na nossa vida e, consequentemente, na humanidade, né? E eu queria começar essa reflexão contando uma história para vocês, que é uma psicografia do Chico Xavier, o espírito que a escreveu é o Humberto de Campos, e ela está no livro Crônicas de Além Túmulo. Essa história, ela foi escrita às vésperas de começar a Segunda Guerra Mundial. Então a gente começa a entender que era um período muito turbulento, um período que estava gerando uma tensão muito grande entre os países, entre as pessoas, né? E aí Humberto de Campos vem nos contar esse conto maravilhoso que nos faz refletir muito. Esse conto se chama A Paz e a Verdade. E lá ele nos diz que os grandes espíritos que sob a tutela amorosa de Jesus dirigem os destinos da humanidade se reuniram pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial nos planos da erraticidade para discutirem o método de se estabelecer o gênio da paz na face da Terra. A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciãos da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Todos aí grandes espíritos iluminados, né, que ajudam aí Jesus na condução dos destinos do planeta e que se reuniram então com outros espíritos que cuidam também dessa questão em planetas vizinhos ao nosso. A gente sabe que a vida, como a gente imagina, ela não se dá somente aqui no nosso planeta, mas de maneiras diferentes que a gente ainda não tem olhos para saber e para ver, ela também acontece em outros orbes do nosso sistema solar e talvez até fora dele. Estudaram reunidos todos os séculos passados, esmerilhando a antiguidade egípcia, as eras clássicas, o Império Romano, o advento do cristianismo, os tempos apostólicos, a Idade Média, a Revolução Francesa, o progresso científico e filosófico do século XIX e a última experiência dolorosa das criaturas humanas, em 1914. Que foi a época que houve a Primeira Guerra Mundial, né? Concluindo que depois de tantas lições sábias e justas, a humanidade terrestre estaria preparada para receber em seu seio o gênio da paz, edificando-lhe um templo no coração atormentado e sofredor. E os mentores dos destinos humanos deliberaram aceitar unanimemente essa hipótese, marcando, porém, um dia para nova reunião coletiva, a fim de ouvirem o mensageiro da paz, que partiria com a tarefa de investigar todos os elementos ao seu alcance para a consecução desse grandioso projeto que era trazer a paz aí para o nosso planeta, né? Tantas experiências, tantas dores tinha passado a humanidade, que eles acreditavam que estava no momento de chegar esse momento de paz aqui na Terra, acreditando que os corações estariam mais maduros diante de tudo aquilo que a humanidade já teria passado. E o mensageiro partiu.
Deixava os seus penates celestes cheios de harmonias e de carícias maravilhosas. O sistema solar era toda uma lira de luz, desferindo um cântico de glorificação a Deus no infinito dos espaços. Saturno com as suas luas e com seus anéis rutilantes, Marte com seus satélites graciosos, Vênus com a sua vida primária enchendo o céu de perfume, e as estradas aéreas formadas no éter delicioso, alcatifadas de estrelas e flores evanescentes. Após atravessar essa região de belezas indefiníveis e depois de penetrar as camadas de ozônio que revestem a massa atmosférica do nosso planeta terrestre, colocando as criaturas vivas a salvo dos raios desconhecidos e mortíferos do espectro solar, o mensageiro sentiu-se oprimido sob uma atmosfera de fumo sufocante e em breve estudava a situação de todos os países para colher notícias necessárias aos seus superiores dos planos espirituais. No dia aprazado, comparecia, torturado e abatido à presença dos seus maiores, para dar notícias daquilo que ele via que estava acontecendo na Terra e do que poderia ser feito. Os anciãos veneráveis que haviam deliberado a sua vinda ao planeta terreno esperavam-no com expectativas promissoras, mas o nobre expedicionário começou a expor as suas opiniões sem otimismo e sem esperança. Senhores, disse ele inicialmente, nossas previsões não se realizaram. A terra toda, na atualidade, é um perigoso rastilho de pólvora. Todas as nações estão prontas para a guerra. A luta ali é um produto inevitável dos labores ideológicos das criaturas humanas. Procurei um lugar onde fosse possível estabelecer as minhas atividades sem encontrar elementos para esse fim, em parte alguma. Debalde tentei sobrepor as minhas influências nos gabinetes públicos, nas doutrinas da coletividade ou nos santuários dos corações. Os homens ainda não conseguem entender nossos alvitres e conselhos. Nenhum deles cuida da necessidade de paz com sinceridade e desinteresse. Alguns falam em meu nome para levantarem recompensas e honrarias nos torneios políticos ou literários. Desgraçadamente, porém, não podem prescindir das necessidades negras da guerra. Quer dizer, era muito bonito já se falar sobre a paz, tanto no âmbito político quanto literário, sempre foi, né? A gente sabe a necessidade e a importância da paz, como hoje nós sabemos, mas as pessoas falavam por interesses ali, para autopromoção, porque era bonito falar sobre paz, porque dava ibope, porque a pessoa conseguia ganhar um cargo político ou conseguia vendas literárias maravilhosas quando se falava da paz. Mas a realidade é que, embora se falasse muito, poucos estavam dispostos, com sinceridade e desinteresse, a viver a questão da paz. Então assim se tornava difícil que esses espíritos celestes viessem aí através de insuflando pensamentos, intuições naquelas pessoas que estivessem com o coração disposto a vivenciar isso, contagiar ali e melhorar o ambiente da Terra. Difícil era a situação do momento. Verificou-se na Assembleia Augusta e Respeitável um movimento ali penoso de assombro. Ali se encontravam os espíritos diretores de povos, de raças e de todos os ideais que nobilitam a humanidade. E os antigos gênios inspiradores das raças eslavas e germânicas solicitaram notícias dos seus subordinados, mas a entidade amiga respondeu com franqueza: os povos que se acham sob a vossa carinhosa tutela vivem a fase terrível do mais desenfreado armamentismo. A Alemanha já reocupou a Renânia, readquirindo igualmente o território do Sarre e preparando-se para reconquistar o seu império colonial. Antevendo as grandes guerras que se aproximam, os alemães estão aproveitando todas as suas capacidades inventivas na criação de novos elementos de destruição nas indústrias bélicas. Seus zeppelins atravessam todos os continentes do mundo a pretexto de turismo, estudando a situação topográfica de outros países, arquitetando um novo sonho de imperialismo internacional. Com a teoria do racismo, ela procura levantar o plano nefasto de sua hegemonia no globo, criando toda espécie de aparelhos para o domínio do mundo. A Rússia prepara-se inventando novos engenhos para a indústria da guerra, arrancando o suor dos seus filhos para fomentar a sua ideologia política na face da terra, incentivando revoltas e sacrificando corações. A Polônia gasta na atualidade 1/3 dos orçamentos com as forças armadas e todas as outras pequenas nacionalidades que floresceram nas margens do Danúbio não escondem a sua posição na corrida armamentista desses últimos tempos, fortificando-se para as lutas do porvir. E vieram os gênios inspiradores das raças latinas, obtendo a mesma resposta. A França e a Itália, prosseguiu o embaixador Solícito, que foram sempre as nações diretoras do pensamento da latinidade, estão entregues a todos os desregramentos das indústrias da guerra.
A primeira, dominada pelas obrigações de ordem política, coloca-se numa posição perigosa em face dos países que eram seus antigos aliados. A segunda acaba de realizar a campanha condenável de conquista do território abissínio, com os mais abjetos espetáculos da força. As aviações francesa e italiana, seus vasos de guerra, seus milhares de homens da infantaria motorizada causam dolorosa surpresa aos raros espíritos pacifistas do mundo. A Espanha afoga-se numa onda incendiária de sangue, e todas as outras nações europeias, inclusive a Inglaterra, que despedaça no momento todas as lanças ao seu dispor, para a conservação do seu império colonial, se preparam para a carnificina do mundo. Não se pode esperar nenhum esforço em favor da paz por parte das raças latinas. E vieram em seguida os seres tutelares dos povos da Mongólia recebendo idêntica resposta. A China está cheia de fogo e de sangue. O Japão repleto de associações secretas de espionagem para a realização dos projetos nipônicos na guerra futura. As ilhas orientais estão dominadas pelo imperialismo do século, fomentando-se dentro delas todas as lutas sociais, políticas e religiosas. E chegaram depois nesse inquérito os gênios que presidem os destinos das livres Américas, obtendo sempre a mesma resposta. Os vossos subordinados, exclamou o lúcido e bem informado mensageiro, inconscientes dos tesouros econômicos que possuem, perdem-se num labirinto de lutas políticas de todos os matizes. As nações do norte vivem idealizando todos os poderes destrutivos para serem utilizados na sua defensiva, esperando-se ali mais tarde o perigo das forças amarelas. Atormentados pelos preconceitos, entregam-se por vezes a linchamentos e distúrbios sociais incompatíveis com seu alevantado progresso. Os americanos do Sul esquecem as suas possibilidades na solução do problema da concórdia humana, entregando-se de vez em quando aos excessos das paixões políticas que os arrastam à sangria fratricida das guerras civis, cujo único objetivo é multiplicar o número dos infelizes e dos desafortunados do mundo. Depois de penosas discussões, vieram os grandes gênios inspiradores das ciências físicas e morais da humanidade terrestre. Todavia, o gênio da paz continuou com a sua palavra inflexível e dolorosa. Não se pode esperar um esforço sério das correntes religiosas da terra, a favor da tranquilidade dos homens. Com raras exceções, quase todas estão divididas em núcleos de combate recíproco, dentro de atividades e interesses anticristãos. Quanto às ciências físicas, todas as suas atenções estão voltadas para o extermínio e para a morte. Criaram-se na Terra os mais terríveis aparelhos de defesa antiaérea, que fazem explodir aviões e outras poderosas máquinas de guerra, gases mortíferos, torpedos do ar e do mar, salientando-se o torpedeiro moderno que pode carregar 2.800 toneladas e que destrói fatalmente o alvo objetivado e atingido, metralhadoras elétricas, cômodas e velozes de tiros rápidos, graças ao sistema rotativo. Canhões antiaéreos oferecendo capacidade para o tiro vertical de 15 mil metros. A Terra é um vasto pandemônio de armas, de maquinaria e de munições. Percorri todas as cidades, todas as organizações e todos os lares, improficuamente. A essa altura, quando a confusão de vozes se estabelecia no recinto iluminado, onde se reuniam as falanges espirituais do infinito, o gênio da verdade, que era o supremo diretor desse conclave angélico dos espaços, exclamou gravemente: Calai-vos, meus irmãos. Ninguém na terra poderá colocar outro fundamento a não ser o de Jesus Cristo. A evolução moral dos homens será paga com os mais penosos tributos de sangue das suas experiências. As criaturas humanas conhecerão a fome, a miséria, a nudez, a carnificina e o cansaço, para aprenderem no amor daquele que é o jardineiro divino dos seus corações. Transformarão as suas cidades prestigiosas em ossuários apodrecidos, para saberem erguer os monumentos projetados no Evangelho do Divino Mestre. Chega de mensagens, de arautos e mensageiros. No fumo negro da guerra, o homem terá a visão deslumbradora da luz maravilhosa dos planos divinos. Quer dizer, como a gente sabe que é comum acontecer, né, da gente só voltar os nossos olhos para o amor, para Jesus, para a espiritualidade superior, nos momentos de dores extremas, porque quando tudo está bem, infelizmente, a maioria de nós, em humanidade, ainda se volta para questões ruins, para a guerra. E aqui a gente está falando nesse conto de uma guerra mundial, mas também nós
em nossas casas, fazemos pequenas guerras entre as pessoas que estão ao nosso redor, com vizinhos, com as pessoas com que trabalhamos, com aquele amigo que às vezes se destaca e que o nosso coração invejoso não quer ver fazer o seu trabalho, quando muitas vezes nós temos preguiça de fazer os nossos, não queremos que os outros façam. Pequenas coisas, pequenas guerras que começamos a plantar no dia a dia e que começam a afastar a gente dessa possibilidade de termos contato com algo de melhor, com inspirações superiores dos espíritos do bem, com os espíritos celestes, com aqueles enviados do Cristo para ajudar a melhorar a evolução aí da humanidade. Quantos de nós ainda nos perdemos nessas pequenas guerras que nós mesmos plantamos no nosso dia a dia? Quando somos tão bons em falar sobre guerra, sobre paz, mas somos tão ruins em buscar promover a paz, exterminando a guerra dos nossos sentimentos ainda, achando que o combate, que a briga, que falar mais alto ainda pode trazer paz no coração de alguém. E depois de uma pausa, cheia de comoção e de lágrimas no espírito de todos os presentes naquela reunião, a lúcida entidade sintetizou: nunca haverá paz no mundo sem a verdade. E enquanto as aves celestes voejavam nas atmosferas radiosas e eterizadas do infinito, e a luz embriagava todas as criaturas e todas as coisas num turbilhão de claridade de perfumes, ouviu-se uma voz indefinível, bradando na imensidade: ninguém na terra pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto por Jesus Cristo. E confundida numa luz imensa e maravilhosa, a grande Assembleia da Paz foi dissolvida. Quando nós vemos essa questão sobre, nesse conto, né, nessa história aí que o Humberto de Campos nos traz, a gente começa a pensar na nossa responsabilidade individual sobre o momento de paz ou de turbulência que nós estamos vivendo. E uma coisa muito comum da gente se confundir e que aqueles que buscam trazer a confusão, a discórdia, a pretexto de uma revolução que dizem ser necessária, mas que, sim, a revolução é necessária, mas qual o meio em que ela chega, nós começamos a confundir um pouco daquilo que é a paz ensinada por Jesus e daquilo que nós achamos que, como revolucionários, gritando, falando, brigando, nós conseguiríamos, quando a gente sabe que isso, na verdade, traz mais confusão, traz mais desarmonia, traz menos entendimento entre as criaturas. E sobre isso, eu trouxe um texto interessante do Emmanuel, que foi publicado no livro Urgência, que chama Ação e Paz, em que ele já começa a fazer a gente pensar na questão de que a paz não é algo que nós tenhamos em ficarmos ali só contemplando, parados, sem agir no nosso, para promover esse crescimento, para promover essa melhoria, né? Ele diz assim, o Emmanuel, nesse texto: refletindo com acerto, recebe a hora da crise sem qualquer ideia de violência, porque a violência sempre induz ao estrangulamento da oportunidade de auxiliar. Então, enquanto muitos de nós estão ainda preocupados em brigar, em debater, em apontar, nós percebemos que o Emmanuel nos chama a trabalhar na hora de crise, auxiliando os que estão ao nosso redor e, através desse auxílio, contagiando com amor e com mudança de pensamento aqueles que estão ainda em situação de dificuldade. E ele segue dizendo assim, diante de qualquer informação desastrosa, busca revestir-te com a serenidade possível, para que não te transformes num problema, pesando no problema que a vida te pede a resolver. Que é mais ou menos aquela situação, né? Que nós vemos aquelas pessoas falando, apontando, se colocando como ativistas ali, que querem melhorar o mundo e falando, mas o que elas fazem? Só falam. Não fazem. A gente fala sobre despoluir o ambiente, mas a gente não é capaz de ir lá e pegar aquele lixinho que está parado ali. Estou dando um exemplo pequeno e bobo, mas para a gente começar a pensar nisso. Como que eu quero trazer paz e serenidade diante de tantas informações desastrosas que a gente recebe, se a gente não trabalha para se revestir com a serenidade possível que nos faz capazes de promover o bem e de auxiliar o meio em que nós estamos?
E segue o Emmanuel dizendo: não afogues o pensamento nas nuvens do pessimismo, mentalizando ocorrências infelizes que provavelmente jamais acontecerão. Evite julgar pessoas e situações em sentido negativo, para que o arrependimento não te corroa as forças do espírito. E muitas vezes é exatamente isso que nós estamos fazendo, julgando, condenando, falando muito e agindo pouco. E a busca é exatamente outra. É buscar entender mais, buscar falar menos e agir mais. Ao invés da gente perder tanto tempo em palavras que ficam perdidas às vezes no vento, será que a nossa ação no bem, na paz, não será melhor? Será que aquilo que eu faço ao meu redor com aqueles que eu convivo não vai ter um impacto maior de paz? De que adianta eu falar muito de paz e destruir os corações que estão ao meu redor e apontar o dedo e apontar erros e dizer que não servem, que são ruins, que isso e aquilo? Onde eu estou buscando ser promotora da paz? Até que ponto? Ou eu estou simplesmente usando os textos, os termos de paz para pôr para fora os conflitos interiores que eu não consigo ainda lidar, apontando eles e refletindo naqueles que estão ao meu redor. Num outro texto também muito interessante do Espírito Emmanuel, também psicografia de Chico Xavier, que está no livro Fé, Paz e Amor, num texto chamado Estudando a Paz, o Emmanuel ele fala o seguinte pra gente: muita gente escuta a referência à paz acalentando a volúpia de grande preguiça, quer dizer, achando que a paz é ficar naquela preguiça, quieto ali, esperando o tempo passar, e ele vem chamar a atenção pra gente que não tem nada disso a questão da paz. Ela é muito mais ativa, ela é muito mais atuante. E lá adiante ele segue dizendo assim, lembrando a palavra do Senhor nos ensinamentos do monte, assinalamos que todos os corações pacíficos associados ao seu ministério de redenção e verdade não conheceram a imobilidade na terra. Os companheiros diretos da Boa Nova, após testemunhos dilacerantes de fé, expiraram em postes de martírio ou lapidados na praça pública, entre zombaria e sarcasmo da multidão. E muitos daqueles mesmos que ouviram do Mestre a promessa de felicidade para o fim do trabalho rude partiram da terra, sob escabrosas perseguições, sem contar que ele próprio, o Cristo de Deus, depois de sacrifícios ingentes a benefício de todos, foi içado no madeiro, sem qualquer nota de tranquilidade exterior a serenar-lhe a morte. E aí ele vem nos lembrar, vem nos chamar a atenção ainda mais sobre essa questão da paz. Ele diz assim: não te esqueças desse modo de que a verdadeira paz verte da ação constante no bem eterno, sem reclamação e sem amargura, porque a feição do grande equilíbrio que mora no imo da esfera em movimento a sustentar o trabalho ou a vida, a paz brilhará no recesso de nossas almas sempre que nos consagremos a exaltar e servir a bênção do amor de Deus. Então vamos parar para prestar atenção. Será que a gente não está reclamando muito, amargurando muito as redes sociais, aqueles que estão ao nosso redor, a pretexto de sermos aí pseudo-revolucionários, mas não estamos promovendo a verdadeira revolução dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, buscando sermos pacíficos e vivenciarmos aquilo que nós tanto falamos e pouco buscamos verdadeiramente? E para encerrar aqui a nossa conversa, eu vou falar para vocês sobre um texto que se chama Encontro de Paz, que está num livro que também se chama Encontro de Paz, de autores diversos, mas aqui o espírito que nos fala é também Emmanuel. Ele diz o seguinte: frequentemente anseias por segurança e tranquilidade, no entanto é forçoso não esquecer que paz e estabilidade estão em ti e se irradiam de ti. Ou seja, não é lá fora, não é apontando o dedo, não é querendo fazer grandes levantes, gerando ainda mais discórdia e mais tumulto ao nosso redor, que nós teremos a paz. Como ele disse, a verdadeira paz irradia de ti. E segue o Emmanuel dizendo: se o tumulto te rodeia, envia pensamentos de harmonia aos que se emaranham nele, desejando-lhe reajuste. Ante conflitos que surjam, silencia, projetando vibrações de entendimento a quantos se lhes fazem vítimas, aspirando a vê-los repostos na luz da fraternidade.
À frente de companheiros entregues à desesperação, imagina-te a envolvê-los em serenidade, rearticulando-lhes o otimismo e a esperança. Perante o desequilíbrio de alguém, auxilia esse alguém com os teus votos íntimos de recuperação e repouso. Se te vês ao lado de um enfermo, detente a meditar em melhora e restauração, augurando-lhe saúde e alegria. Diante de irmãos abatidos e tristes, canaliza para eles a tua mais ampla ideia de reconforto. Quando ouvires uma pessoa imatura ou portadora de conversação menos feliz, busca socorrê-la sem palavras, encaminhando-lhe mensagens inarticuladas de compreensão e simpatia. Se te recordas de amigos ausentes, mentaliza apoio e bondade relativamente a eles, a fim de protegê-los e animá-los na execução dos compromissos que abraçam. E o Emmanuel encerra aí falando o seguinte: saibamos suprimir de sentimentos, ideias, atitudes, palavras e ações tudo o que relacione com ressentimento, perturbação, ódio, azedume, amargura ou violência. E trabalhando e servindo no bem de todos, procuremos agir e pensar em paz, doando paz aos que nos compartilham a vida. Quantos e quantos de nós, meus amigos, quer combater a violência gerando ainda mais violência? Fazendo comentários violentos, propondo ações violentas. A gente sabe que esse não é o caminho. E o Emmanuel encerra dizendo assim: o reino dos céus é luz de amor e refúgio de paz, e não nos será lícito olvidar que Jesus, a cada um de nós, afirmou convincente: não procures o reino de Deus aqui ou além, porque o reino de Deus está dentro de ti. E essa frase aí, que Emmanuel se reporta a Jesus, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Que nós possamos usar essas reflexões, esses textos aí, para a gente pensar como que nós estamos realmente agindo nessa busca pela paz. Estamos realmente sendo promotores da paz ou estamos agindo como pessoas cheias de conflitos internos que querem se mostrar revoltas, como se isso fosse melhorar o mundo através de mais ódio, através de mais ataque, através de mais desamor? Estamos auxiliando ou estamos prejudicando através do nosso modo de agir o meio em que vivemos? Fica aí essa reflexão para cada um de nós olhar para dentro e saber discernir e fazer as escolhas de maneira mais consciente sobre o modo que agimos, buscando a melhoria do nosso ambiente, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas com que convivemos e aí diante de toda a humanidade. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais essa reflexão e nos vemos na próxima reflexão.